colocar de pé. Deus abençoe a todos que também estão nos acompanhando através da internet, pelo Brasil. E vamos lembrar de orar pelo pastor Osmar e os irmãos que estão viajando para Belém, né? Eles saíram nessa madrugada e ainda não estão na metade da viagem. São 2.600 quilômetros de Franca para Belém. E vocês oram por mim, irmã Suzana e a Lídia. A gente vai sair amanhã 6h17 do aeroporto, né? A gente vai ter que estar lá às 5 horas da manhã para chegar meio-dia lá em Belém. Vocês oram por nós, né? A gente não vai chegar mais, vai chegar primeiro. Os irmãos estão indo de carro, 2 dias e pouco de viagem. 2 Coríntios 11, verso 13 ao 15. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Bondoso Deus, Pai Celestial, o Senhor nos dê graça e nos ajude nesse dia, nesta hora, enquanto vamos falar da sua palavra para os teus filhos. E abençoa cada um, Senhor. Em teu santo nome eu te peço. Amém. Pode sentar, irmãos. Para buscar um tema para a gente falar nessa noite, seria o dia do engano, né? Você notou que o apóstolo São Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Agora, anjo sempre foi um mensageiro. Sempre foi alguém que levou uma mensagem, né? Agora veja, uma mensagem de luz. Um verdadeiro enganador. E não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E nós vemos que eles fazem grandes obras. Não diz que o fim deles seria conforme a sua fé. São Tiago sempre associou a sua fé com a obra, né? Mas o fim deles é conforme a sua obra. Você pode ver que esses apóstolos que são falsos, eles apresentam obras, eles não apresentam revelação, eles não apresentam a mensagem do dia, a mensagem da hora, mas sim obras. E na verdade eles são grandes homens, né, na terra, homens que são assim brilhantes, inteligentes, que têm cultura. É a verdadeira descendência de Caim. Você sabe que leva a maioria após eles, né? A maioria segue esse povo.
Eles não têm uma mensagem, mas eles têm obras, e grandes obras. Eu estava vendo aqui que é que Satanás odeia, né? O irmão Brana, Satanás não odeia a obra de Deus. Satanás não odeia distribuir folheto. Satanás não odeia distribuir literatura do irmão Brana. Não. Ele não odeia culto de oração. Pelo contrário, ele gosta que o povo, nesse dia, ele botou o povo mais para orar. Você pode ver que o povo trinitariano ora bastante hoje, né? E eles oram, faz anos que estão orando e ainda não sabem nem o nome do Pai. Eles têm tanta profecia no meio deles, e eles dizem que Deus fala. E aquele Deus que fala lá é muito atrasado. Porque aquele Deus nunca diz para eles qual é o nome do Pai. Aquele Deus nunca disse para eles que a ceia deles com suco de uva, com pãozinho fermentado, está errado. Que aquelas mulheres pregadoras do círculo de oração, que elas tinham que sentar e observar 1 Coríntios 14, 34. Aquele Deus é aquele anjo de luz, que São Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 11. Aquele Deus do círculo de oração aí, dessas igrejas, é esse aqui que São Paulo está falando aqui. Tem povo da mensagem que se reúne também. E eles não gostam da revelação. Eles odeiam a revelação. E só conhecemos um que odeia a revelação: Satanás. Se você encontrar um crente da mensagem que odeia a revelação, é Satanás. Satanás é o único crente da mensagem que odeia a revelação. Na mensagem A Revelação de Jesus Cristo, página 5, o irmão Brana disse assim: Satanás odeia a revelação, mas nós a amamos. Satanás odeia a revelação do novo nome, mas nós a amamos. Você fala com um crente da mensagem sobre o novo nome, ele odeia. Odiar a revelação do novo nome é odiar quem está crendo no novo nome, quem está pregando o novo nome. Porque nós somos o novo nome. Nós somos os sete trovões, nós somos o sétimo selo, nós somos essa mensagem. Satanás odeia a revelação. As pessoas pensam que Satanás odeia culto de oração. Não. Satanás gosta de hino, de louvor, de coral. E como ele gosta de música. Se tem uma igreja de música bem afinada e espiritual, eu gosto. As pessoas pensam que se a música é espiritual, o diabo não está. Sim, é aí que ele está. Ele não vai estar onde está a revelação. Porque o povo da mensagem escuta pagão cantar hino. O povo da mensagem, que tem o Espírito Santo, tem a revelação, escuta pagão cantar hino.
frágil. Estão recém colocando o pé na terra. Satanás odeia a revelação, mas nós amamos. As pessoas pensam que o diabo ele não gosta de hino. Ah, não, Satanás ele gosta de hino de rock. Não, ele gosta de espiritual também. E culto de oração, ele gosta. Eu vou mostrar para vocês na Bíblia que Satanás também gosta de culto de oração e ora. Quando os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus, perante Deus, Satanás também foi. Jó 1:1. E Deus falou primeiro com Satanás, não falou com seus filhos. Disse: aí, Satanás, de onde é que você vem? Olha, está rodeando a terra, passeando por ela, que a terra não é dele, né? Os trovões não é dele, o nome não é dele. E o meu servo Jó, você tem visto dele? Mas tanto servo na terra, eu perguntar para Jó. Servo, o Senhor serve ele tudo que é coisa boa, né? O Senhor protege, bons filhos, boa esposa. Então, quando os filhos de Deus foram apresentar-se a Deus, disse o irmão Brana, num culto de oração, lá estava Satanás também. As pessoas pensam que Satanás não está no culto de oração. Você sabia que Satanás está no culto de oração? Ou você pensa que é só anjo que está no culto de oração, anjo de asa, voando, né? E os maus pensamentos que você tem no culto de oração, não é o diabo? É? Tem gente que está tudo bem no culto de oração, mas o pessoal vai embora e ele tem que ficar sozinho na igreja e que essas luzes vão apagadas, ele não fica não. E aí termina o crente. O crente não gosta do escuro. Tem muito crente que é crente quando tem companhia. O irmão Brana fala daquele menino que ele foi passar pelo cemitério. Então, para mostrar que ele não tinha medo, ele foi subiando. Mas ele estava, as pernas estavam que estavam, ó. Ele estava aqui, ó. Na hora que ele chegou perto de um poste, ó. E nem olhar para trás. E o medo? Nós temos que vencer o medo. Os discípulos ainda tinham medo. Eles estavam no barco. Aí veio o vento, veio a escuridão, veio a tempestade e veio um vulto no meio do mar, de noite. Não sei se vocês já viajaram de navio, eu já viajei. À noite, 4 dias e 4 noites. E veio aquele vulto, tudo escuro, só água. E eles disseram: é um fantasma. Ficaram com medo. Esqueceram de Jesus. Eles eram discípulos de Jesus. Eles eram apóstolos de Jesus, esqueceram dele. É um fantasma. Começaram a gritar. Começaram a gritar. Ele não estava com eles no barco. Chega aquela hora que você tem medo. É aquela hora que você não tem ele. Sabe aquele momento que você não tem Deus? Que você largou ele lá na beira do mar, lá na praia. Você não teve aquela paciência de esperar por ele. Ele estava despedindo da multidão e você não teve paciência de esperar por ele. Sabe naquele momento? Você estava com muita pressa, com saudade dos filhos, com saudade da mulher, com saudade de casa, com medo de perder o horário do
trabalho, não sabendo que no mar também há tempestades, há ventos, há momentos difíceis. E você estava com muita pressa, conforme registra ali em São Mateus 14, e aquele vulto vinha por cima das águas, no silêncio. Eles gritaram: é um fantasma. E o vulto falou. Enquanto é o vulto, tudo bem, mas quando fala, você já está com medo por ver o vulto. Já pensou como fala? Não teme, sou eu. Mas eles conheciam a voz. Já pensou se eles não conhecessem a voz? Eles já tinham ouvido aquela voz. Já pensou se eles não conhecessem a voz? Pedro disse: mas se és tu, Senhor, ainda tinha dúvida, né? O homem que tinha recebido a revelação: mas se és tu, Senhor. Não, nem tinha recebido a revelação ainda. Mas se és tu, manda que eu vá até aí. Jesus disse: venha. E ele começou a caminhar também por cima das águas. Um pescador já tinha pescado por aquelas partes ali, conhecia o mar, mas nunca tinha tido uma experiência daquela, caminhar por cima das águas. Ué, eu? Pedro? Caminhando por cima das águas. Ué, eu aqui? Começou a afundar. Senhor, socorre. Às vezes Deus permite que você se afunde. Às vezes Deus permite que você caia do pedestal onde você está, para você pedir ajuda a Ele. Às vezes o homem se acha muito grande, a mulher tem que se encurvar como trigo para pedir ajuda, para humilhar-se. Senhor, socorre, não me deixa perecer. E Jesus lhe deu a mão. Era ele, não era um fantasma, era ele mesmo que estava ali. Não era um fantasma, era Jesus. Para as pessoas, novo nome é um fantasma. Sete trovões é um fantasma. Não, é Jesus Cristo. Chega mais de perto desse quadro, que você vai ver que é Cristo mesmo. Chega mais perto. Glória a Deus. Olha, estamos com uma mensagem aqui. Nesta era, o resumo das 7 eras, nesta era, o ódio da falsa vinha aumenta. Veja, eles se separaram, versículo 19, da companhia dos verdadeiros. Eles saíram de entre eles, eles eram mentirosos. Eles chamavam-se do que não eram, mas Deus os destruiu. Não, deixai-os em paz, e ambos irão até a colheita. Eles estão juntos. Cada um diz que tem a verdade. A falsa vinha diz
que o seu fruto é verdadeiro e produz o melhor vinho. Nós dizemos que o nosso fruto é verdadeiro e produz o melhor vinho. Um dos dois tem que estar certo. Jesus disse que os fariseus, sacerdotes, saduceus eram filhos do diabo. E eles chamaram Jesus de Belzebu. Um dos dois estavam certos. Um era uma virgem tola, outro era uma virgem prudente. Um nasceu primeiro, que foi Caim, e o outro foi o Abel, e eram gêmeos, eram irmãos, eram filhos da mesma mãe, da mesma igreja, da mesma palavra, mas não do mesmo pai, mas não da mesma semente. A diferença estava na semente, não no campo. O campo era o mesmo, o ventre era o mesmo, mas a semente era diferente. Por isso, Caim odiou Abel. Por isso, o joio sempre vai odiar o trigo. Por isso, Satanás odeia a revelação. Seus filhos, da mesma forma. O profeta sempre traz esses paralelos, como Jesus e Judas, Esaú e Jacó, Balaão e Moisés. Há sempre gêmeos. Essa é a razão. Não se esqueça disso, pequeno rebanho. A igreja nos últimos dias vai ser gêmeos, tão parecidos, que enganará os escolhidos. É um dia de engano, né? Tão parecido. Veja bem, chegou um tempo que aqueles luteranos eram parecidos com os wesleyano, até no batismo. Chegou um tempo que aqueles wesleyanos eram tão parecidos com os pentecostais. Chegou um tempo que aqueles pentecostais, eles eram tão parecidos, chegou a ser tão parecido com a coisa real. Agora, a primeira e a segunda etapa. Chegou ali, lava-pés, batismo nas águas, unicistas, crendo no único Deus. Mas agora saiu aquela casca, ficou aquela pele por cima do grão, que é mais parecido ainda, tão parecido, que se possível fosse, enganaria até o escolhido. Tão parecido. O que é tão parecido? Vejam bem, os pentecostais já não são mais parecidos com a terceira etapa. Para ser parecido com a terceira etapa, tem que ser outra terceira etapa. Para ser parecido com o novo nome, a noiva, tem que ser outra noiva, que cria no novo nome. Nós estávamos comprando sapato em Franca, muito barato, sapato caro de shopping, muito barato. Aquele era um galpão grande, cheio de sapatos novos, cheio de gente comprando.
Jonas, filho do pastor Oswaldo, disse para nós: eles são sapatos que não passaram na inspeção para exportação. Eles têm pequenos defeitos. Aí ele pegou um e disse: olha aqui, agora tem que ser alguém que conheça. Olha aqui, tem uns pequenos risquinhos que não passam, que você não percebe. Você abre a caixa, que lindo, esse aqui, deixa eu vou levar, esse também. Eles são todos parecidos, mas eles têm pequeninos, né? Quando eles vão passar, não, esse não, esse não, esse não, esse sim. Mas são todos iguais, tão muito parecidos. O primeiro e segunda etapa já não está mais parecido com a terceira puxada. Esse pessoal da primeira e segunda etapa, que nós vemos aí, eles estão mais parecidos com o pessoal da universidade. Eles não estão parecidos mais com a mensagem, não. Eles parecem mais o pessoal da Voz da Verdade, é muita música, é bonito. Satanás não se incomoda muito lá. Satanás lá dentro lá sente a vontade. Porque Satanás, disse o irmão Bruno aqui, que ele odeia a revelação. Lá não tem. Então ele se sente bem. Isso é um tema bom. Você acha que ele não sente bem na dualidade? Eles tiraram um. Ele estava bem na Trindade. Vamos na dualidade, tiraram só um. Vou lá na unicidade, tirar dois, ficar com um. Mas ainda tem ceia, tem problema na ceia. Deus não está lá. Porque tem um defeitinho, ele não. Eu já sei que ele não está. Ele não vai onde tem essas coisas erradas. Satanás sabe que Deus não vai onde tem coisa errada. Então ele enfia a cara lá. Tem coisa errada na sua casa, você pensa que Deus vai ficar lá? Tem a coisa errada na sua família, você pensa que Deus vai ficar lá? Satanás vai colocar sua mudança lá. Você começa a colocar Deus, colocar a casa em ordem, aplicar o sinal, trazer a pomba de volta para casa. E o diabo começa a tirar sua mudança dali. Que ele odeia a revelação. Tem revelação em casa? Ah, nós temos revelação do batismo no nome de Jesus. Isso aí já tem na denominação. Ah, mas nós temos revelação do profeta. A primeira e segunda etapa também tem. Qual a revelação? Novo nome. Apocalipse 10, 8 a 11. A mensagem do dia. A mensagem da hora. A mensagem da esposa. Nesta era o ódio da falsa vinha aumenta. Esaú tinha ódio de morte. E Rebeca, junto com Isaac, ajeitaram a mochila de Jacó e disse: meu filho, vai para a Mesopotâmia. Lá você tem um tio, meu irmão. Esaú vai te matar aqui, ninguém segura ele. Não tem que possa aplacar o ódio dele por ti, para te matar. Porque você já enganou ele 2 vezes. Eles eram gêmeos, eram irmãos, filhos da mesma mãe e do mesmo pai. Olha, veja que lá no começo,
Gênesis 4, eram filhos da mesma mãe, não do mesmo pai. E aí, como nós chegamos em Gênesis ali, Jacó e Esaú já é filho da mesma mãe e do mesmo pai. Quando nós chegamos no último dia agora, já sou filho da mesma mãe e do mesmo pai. É a mesma palavra. É tão parecido. Tem que ter semente. Não é medo. Se tem medo de ir para o inferno, vai mesmo. Agora, se você tem uma eleição, você nasceu eleito, é como o irmão Branda disse, aquilo agradou a sua alma, o seu coração, quando ele ouviu da boca da sua mãe: filho, estou preparada para morrer. Hoje se cumpriu essa escritura. Quando a mãe dele estava partindo, disse: meu filho, não se preocupe, estou preparada para partir. Sua mãe estava preparada para partir. Importante quando aquele cristão está preparado para partir. Quando aquela cristã está preparada para partir. Mas o ódio está aumentando. Nesse tempo o amor está diminuindo, está esfriando, o ódio está aumentando. O ódio, como odeio a revelação. Deus na forma de um disco, na forma de um CD. O povo odiando. Não ouça isso. Isso é do diabo. Olha, vamos apressar. Aprendemos em termos indiscutíveis que essa falsa vinha é a vinha de Satanás. Seu ajuntamento é dele, Satanás. Eles se reúnem no nome de Deus e mente que são de Cristo. Eles pregam, ensinam, batizam, participam de vários ritos dados por Cristo à igreja. Todavia não são de Deus. Mas porque dizem que são, Deus os considera responsáveis. Em cada era fala deles e a eles nos faz lembrar exatamente de Balaão. Ele tinha um ofício, ele tinha o ofício profético. Ele sabia a maneira adequada de se aproximar de Deus, como demonstrado no sacrifício dos animais limpos. Todavia ele não era um verdadeiro profeta da palavra, porque quando Deus falou-lhes para não ir honrar Balaque com sua presença, mesmo assim ele procurou ir, pois estava motivado por sua ânsia de ouro e prestígio, aquela ganância. Portanto, Deus não deixou ir. A vontade perfeita de Deus deu lugar à vontade permissiva de Deus por causa do desejo do coração de Balaão. E tinha um ofício profético. Quem vai duvidar que fulano tem um ofício, é pastor, é apóstolo, tem um ofício, mas a ganância pelo dinheiro lhe joga dentro da vontade permissiva, e o povo entra dentro da vontade permissiva também, porque ele não pode parar para ouvir Deus em sua perfeita vontade, porque ele não podia sujeitar a Deus em Moisés, porque Deus naquele dia era Moisés, porque Deus lhe falou por sonho. Agora, se Deus fosse falar com ele em carne, era em Moisés, era através de Moisés. E se Deus vai falar com este povo hoje, tem que ser através de João. Nos dias de Brana, é através de Brana.
vai Balaão sujeitar a Moisés? Ele nunca quis sujeitar a Moisés, mas morreu pela espada de Josué. Vamos terminando. Deus realmente disse: vai em frente. Mudou Deus de ideia? Não, senhor. Deus fez o que queria, independente da ida de Balaão. Balaão não anulou a vontade de Deus. Deus mesmo assim fez o que queria. Balaão é quem foi o perdedor, pois ele se desviou da palavra. Quem perdeu? Balaão. Quem perde? Você, quando dizia da palavra de Deus. É como as pessoas dizem hoje: ah, mas Deus está me abençoando. Ah, estou prosperando. Caim prosperou? Quem disse que não? Caim prosperou. A chuva cai sobre maus e bons, sobre o trigo e sobre o joio. Caim prosperou. Diz o profeta aqui na mensagem: o poder de Deus, poder de transformação, né? A igreja está crescendo, números e números. Bom, Brana disse isso aí. Isso aí é uma maldição. Já é maldição, já não é bênção. Já não é sinal mais de bênção. Essa prosperidade. Isso aí é uma coisa que já não vai deixar você mais retornar. Já não tem mais caminho de retorno. Por causa dessa prosperidade mesmo. Balaão é quem foi o perdedor, pois ele se desviou da palavra, e hoje nós temos a mesmíssima coisa: mulheres pregadoras, organização, falsa doutrina e etc. E pessoas adorando a Deus, manifestando-se no Espírito e agindo exatamente como fez Balaão, alegando que Deus lhes falou. Veja bem, tanta coisa que tem levantado na terra e tem prosperado. Olha na costa do Marfim, se levantou um profeta há pouco tempo, no século XX, e prosperou. Um profeta se intitulando um oitavo mensageiro, e prosperou. E disse que veio para surrar os branamitas, e prosperou. Tem sua própria mensagem. E os milhares estão atrás dele. Bênção, maldição. O povo está indo após eles. É bênção, é maldição. Porque Jesus teve uma mensagem que impediu o povo lhe seguir. Somente o eleito, o revelado, aquela mensagem não pôde barrá-lo. O revelado não há mensagem que barre ele. Pedro, a mensagem de Jesus da terceira puxada não barrou ele, mesmo ele não entendendo. Ela não lhe barrou. E ele ajudou os seus companheiros. Ia até o cenáculo, onde Jesus ia explicar o que era comer da sua carne e beber do seu sangue. Então Jesus tinha uma mensagem para fazer aquele povo voltar para as suas denominações. Igual o povo que veio atrás de Lutero, tiveram que voltar para a Igreja Católica. Somente o eleito foi selado com Lutero. O povo que vieram atrás de Irmão Brana tiveram que voltar para a denominação pentecostal unicista. Eles tiveram que voltar porque eles foram atrás de cura. Os milhares que vieram para a mensagem aqui no Brasil tiveram que voltar para as suas denominações. Nós vemos que está cheio de denominação dessa mensagem aqui no Brasil hoje. Nós vemos que Deus fez a separação através da palavra.
A mensagem de uma só pessoa fez a separação. Quem é que está fazendo a separação? A mensagem de uma só pessoa está fazendo a separação. Deus abençoe a cada um de vocês. Podíamos ler mais coisas aqui, mas o nosso tempo já está se esgotando. Vamos ficar de pé? Belém, sexta-feira, dia 13, nós começamos ali no Senac,